população indígena, na verdade, ela acaba sendo muito mais, a gente pode chamar assim, violentada, né? Sofrendo muito mais, com condições tanto de saúde como de excesso de trabalho, do que condições, vamos dizer assim, de violência, de agressividade específica contra determinados povos. Não que os espanhóis não tenham praticado violências contra as populações locais. Eu acho que até citei para vocês que eles viam esses indígenas como se não fossem humanos. Eles abriam a barriga do indígena, de um asteca, da mesma forma que eles abriam a barriga de um cachorro, de um gato, de um rato. Eles viam como se fossem animais. Então, os espanhóis tinham uma visão bastante complicada, bastante preconceituosa em relação a essa população indígena, em relação ao diferente, à alteridade, a pessoas que são diferentes deles. Quem não era católico, quem era pagão, no caso, não mereceria, né, o trato igual, semelhante às pessoas católicas. Daí até a importância dessa catequização, né, em massa nessa sociedade espanhola, dessa colonização espanhola, porque assim tanto os indígenas se catequizando passam a ser aceitos, né, dentro dessa sociedade espanhola, sofrem menos perseguições, menos preconceito e assim por diante, mas também é interessante para eles, porque com a catequização os espanhóis passam a ter pessoas mais, vamos dizer assim, domadas, né? Mais fácil de serem dominadas. Então, a religião católica tem um papel preponderante na introdução de um pensamento de que a língua espanhola, a cultura europeia, a civilização europeia era o centro do mundo e era a referência, era a forma que nós deveríamos nos portar para sermos bem-sucedidos, para sermos pessoas de sucesso naquela sociedade, para sermos destacados naquela sociedade. Isso faz com que essas populações percam suas características culturais, percam muito da sua própria economia, né, da sua organização econômica, administrativa, e passe a se vincular cada vez mais a essa ideia etnocêntrica de que o europeu, o espanhol, seria a principal referência, seria quem nós deveríamos ser, quem nós deveríamos seguir para sermos civilizados, sermos pessoas normais, com muitas aspas nesses normais aí, tá, gente? Que hoje nós vemos que cada civilização tem sua característica, tem sua riqueza. Nós vemos o mal que esses espanhóis trouxeram para as populações dominadas, os espanhóis, os portugueses, os ingleses, que também não adianta a gente falar assim, se a colonização no Brasil fosse francesa seria melhor. Leia do engano. A colonização francesa foi francesa, a colonização no Haiti, com grande parte da população na produção, principalmente de gêneros agrícolas vinculadas à mão de obra do escravo africano, e hoje o Haiti é o país mais pobre de toda a América. Colonização francesa, falam francês fluentemente, são explorados em francês. Então, a língua a qual nós seríamos colonizados seria apenas uma língua, não nos daria um fator civilizatório, um fator de enriquecimento maior. Não, tá? Isso é uma ilusão que nós temos, que se fôssemos colônias da Holanda seria melhor, seríamos o Suriname, tá? Então, essa questão de ser colônia é que é o problema. Não é questão de ser colônia de uma outra nação. Se fosse uma nação diferente, seria diferente. Não. O papel da colônia é ser explorada pela metrópole, pelo país dominante. Tá?
queridos, tem alguma questão, tem alguma coisa que vocês queiram falar? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Ficou alguma coisa para vocês aí que vocês não tenham pegado? Nada? Não. Então, olha só, eu vou fazer a chamada. Tem quantas Karinas na sala? Uma só ou duas? Eu tô vendo aqui Karina saiu, mas Karina continua. Karina tá aí? Tô aqui. Tá aí? Tá. Manuela tá aí, já tô fazendo a chamada, tá, gente? E Ana qual? Hã? Ana Carolina. Carolina. Ana Carolina. Tá. Que deve ter umas 3 ou 4 anos na turma, fica meio difícil a gente saber. Então, gente, a gente vai fechando aqui hoje, tá? Eu acho que vocês já tiveram apanhado mais ou menos do que a sociedade espanhola, da colônia espanhola, da América espanhola, desculpe, nesse momento, né? A gente está vendo aí que essa exploração é uma exploração igual que é feita de Portugal em relação ao Brasil, mas seguindo as suas próprias características, características administrativas, características de exploração do solo, exploração da mão de obra. Então a gente vai vendo que tudo aí vai sendo modificado um pouquinho, mas a essência é a mesma. A essência é o que a gente chama de pacto colonial. É aquele documento onde está explícito que a colônia só serve para ser explorada pela metrópole. Uma relação sempre desvantajosa para a colônia. Metrópole, aqui no caso da América Espanhola, é a Espanha, e colônia seria o vice-reino da Prata, vice-reino de Nova Granada, vice-reino de Nova Espanha e assim por diante. Então, a gente vai vendo que esse pacto colonial, que é a base dessa exploração, é que vai nos fazer nos reconhecermos como colônia, como pessoas sempre subalternas, sempre subjugadas, sempre exploradas pela nação que nos domina, pelo reino, no caso da América Espanhola. A metrópole espanhola explora a América Espanhola, as colônias espanholas sediadas na América. Tá? A Espanha, gente, vai ter um império como Portugal, que não vai ser vedado, não vai ser só na América. Esse império espanhol, como o império português, vai ser distribuído pelos cinco continentes, sim, pelos 5 continentes. Posteriormente ainda vai ter na Oceania, né? Filipinas vai ser espanhola. Então é Filipinas vem até de Filipe, né? Do rei espanhol. Então é um domínio de uma parte territorial, de uma extensão territorial muito maior do que o próprio território espanhol. Da mesma forma que Portugal. Já falei para vocês, Portugal, como país, é do tamanho de um estado pequeno no Brasil, tamanho do Rio de Janeiro, vamos dizer hipoteticamente. Tá? Mas Portugal dominou o Brasil, que é enorme, né? Um país, uma extensão territorial continental, dominou Angola, dominou Moçambique, dominou vastas extensões territoriais também em vários continentes. Tá? Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa que eu deixei de falar? Alguma coisa que vocês queiram saber? Não? Então, para quem chegou, eu estou deixando sempre tudo lá no Rio Educa em Casa. Tá? Eu estou sempre jogando lá.